Boa noite, é um prazer estar aqui. Boa noite, Márcia, boa noite, Xandre. Nesse 10º episódio do Razão Cega Faca Molada, né? É incrível como a gente vai fazendo toda semana, de repente vão surgindo esses números, nessas efemérides. Daqui a um pouco a gente está com 100 episódios do Razão Cega, né? E hoje, então, nós vamos discutir com a Márcia Rachid esse tema central, não é? Assim, porque me parece que muitas coisas que acontecem hoje vêm daí, que é exatamente a AIDS, uma doença de todos nós, não é? Esse é o tema. E, como sempre acontece, como acontece todas as vezes, eu vou começar, então, hoje, antes da gente discutir o tema, mais uma vez eu vou ler aquele textinho de introdução lá, que tem por intuito compartilhar com vocês a minha perplexidade com a insapiência batráquia, não é, cara? Com essas frases que você pensa no cotidiano e que são muito elucidativas da nossa situação, né? A frase dessa semana é: não aguento a hipocrisia desses europeus. Depois de terem destruído todas as suas florestas, eles ficam tentando interferir na nossa soberania. A Amazônia é nossa, porra. Nós podemos fazer com ela o que quisermos e ninguém tem nada a ver com isso. Contra fatos, não há argumentos. Os europeus e a sua lógica estrutural progressista moderna foram responsáveis pela destruição efetiva de inúmeras florestas, ainda que se venha há décadas cuidando na Europa para que os plantios de árvores superem sempre os abates e para que as florestas sejam paulatinamente recompostas. A Amazônia realmente é, em sua maior parte, brasileira. Nesse sentido, ela é patrimônio do Brasil, ainda que a floresta tenha um papel preponderante no equilíbrio climático do planeta. E, por fim, se ela é nossa, nós podemos fazer o que quisermos com ela, ainda que os efeitos dessa vontade sem limites e sem travas se deixem sentir para além de nossas fronteiras e mesmo para além de nosso tempo. É assim, uma vez mais, que os sapos regurgitam em seus papos a massa bolorenta e fétida de suas irrefletidas incompreensões de mundo. Houve, a partir da Revolução Industrial e do desenvolvimento técnico-científico que a Revolução trouxe consigo, um entusiasmo febril com que o progresso poderia propiciar. Um mundo infinito de possibilidades parecia despontar no horizonte, convidando todos nós a forjar nossas existências entre a tempestade de aço e o glamour de carros de corrida e conversíveis esportivos. Foi essa atmosfera que acompanhou, por exemplo, o Manifesto Futurista. Foi essa atmosfera também que precedeu a ducha de água fria da Primeira Grande Guerra. Assim é preciso dizer, da mesma maneira que era natural se inebriar com a saída abrupta da sociedade do óleo de baleia para a sociedade do automóvel e da energia elétrica para todos, não há como desconsiderar a gama de estupidez e boçalidade que caracteriza alguém que ainda hoje fecha os olhos para o caráter destrutivo do progresso. No meio do caminho, havia 2 guerras mundiais, o surgimento do fascismo e dos regimes totalitários, a guerra da Crimeia, do Vietnã, do Afeganistão 1 e 2, a corrida nuclear, as tensões do Oriente Próximo, Médio, Distante, etc., etc. O mundo ficou pequeno demais e a mobilização total nos ameaça com a destruição em escala global. A Amazônia tem um papel simbólico nesse novo campo hermenêutico, justamente porque ela funciona como uma barreira ainda não completamente desbravada pelos interesses mais escusos e menos democráticos de todos esses que não enxergam além de seu pincenê. Não conseguir antecipar os desdobramentos de uma ação é falta de antevisão. Não conseguir aprender com os erros do passado é estupidez. E não se trata, claro, de defender a Amazônia por razões pragmáticas apenas. Trata-se de encontrar um novo modo de existência, um novo modo de interação que não substitua árvores por casas de barro e sem esgoto. É isso, o compartilhamento, uma vez mais, da minha perplexidade com o ponto aqui, cada dia nós chegamos, né? Bom, mas vamos então, antes de começar o tema, só dizer uma coisa, né? Pedir para as pessoas para compartilharem o vídeo, para se inscreverem no canal do YouTube, para a gente poder, aos poucos, ir gravando diretamente lá os programas, né? E construindo, então, cada vez mais amplamente esse espaço, que é o espaço de reflexão e resistência, não é? Mas começar, então, o tema, não é? Márcia, quando a gente pensou
no tema AIDS, uma doença de todos nós, não é? O que veio imediatamente à cabeça, o que se mostrou para a gente quase que de imediato, é o contraste entre a AIDS como uma doença de todos nós e uma certa tendência que surgiu desde o princípio para pensar a AIDS apenas como uma doença de alguns, não é? Ao mesmo tempo, não apenas como uma doença de alguns, mas como uma doença marcada exatamente por um certo matriz moral, por uma certa matiz moral, que tornava exatamente pessoas, populações, grupos específicos mais caracteristicamente estigmatizáveis por meio da AIDS, né? E nesse sentido, a AIDS ela tem um lugar que é um lugar muito particular nessa virada que me parece que acontece na década de 80, uma virada moralizante que estigmatizou, por um lado, todas as pessoas que tinham uma relação mais livre com a sua existência, com a sua corporeidade, com a sua vida, na mesma medida em que incensou de maneira radical o IUP pragmático, não é? Só para passar então a bola para você, não é? Como é que você pensa esse movimento, que é um movimento histórico de relação com a AIDS? Bom, primeiro queria agradecer pelo convite, dizer que é um prazer estar aqui. Alexandre é um querido e eu jamais recusaria um convite feito por ele. Então, antes de tudo, o meu muito obrigada. Em relação a... Inclusive, vou pegar um gancho do que você falou, porque inclusive hoje está tendo uma conferência internacional de AIDS, que seria em São Francisco e está sendo virtual. E hoje eu fiquei bastante impressionada, porque em todas as palestras, em todas as apresentações, mesmo aquelas que fazem alguma correlação com a epidemia atual e a epidemia do HIV, que o termo é pandemia, para quem não sabe, justamente por ser uma epidemia mundial. Então, o HIV também é uma pandemia e a história atual da pandemia do novo coronavírus, ou Covid-19, que é o nome da doença. E qual é a grande diferença? Como se fosse assim, inclusive algumas pessoas comentaram isso. Não faz diferença toda e qualquer epidemia que aparecer, seja por vírus, qualquer outra coisa, tem uma característica marcante na questão da AIDS, que chama-se sexualidade. Isso faz toda a diferença quando nós percebemos que o estigma é gigantesco. Então, quando a gente tenta ou comparar, como já me pediram para falar sobre essa relação, e no Congresso está tendo muito isso, da epidemia de HIV, epidemia do novo coronavírus, ou se nós pensarmos em qualquer outra epidemia, a AIDS sempre vai ser diferente, porque ela tem essa característica de atingir mais frequentemente determinadas pessoas que no início receberam o termo global ou mais genérico de grupo de risco, que nós vimos inclusive se repetindo agora, e é um termo que, embora seja um termo médico, ele é estigmatizante, porque eu uso o termo grupo de risco e digo: vocês podem se infectar, vocês são desse grupo, eu não. E a pessoa se exclui. Ela se exclui em várias circunstâncias, quer dizer, nós estamos vendo isso outra vez, mais uma vez, mesmo sabendo que o novo coronavírus tem características diferentes e ele tem uma velocidade de disseminação enorme, por isso que ele pode atingir muitas e muitas pessoas no mundo inteiro, mas ele não tem o estigma que, mesmo que tenha, não vou dizer não tem, mas mesmo que tenha, ele jamais terá o estigma do HIV. Por quê? Pessoas que têm determinados comportamentos ou determinadas orientações sexuais, elas acabam realmente sendo mais atingidas. Isso não vai dar para explicar, porque a explicação é técnica, é médica, não caberia aqui agora,
mas essas pessoas sempre serão estigmatizadas. Eu vi pessoas na década de 80, que eu comecei a atender desde o início mesmo, não tinha nem teste no Brasil, nós vimos pessoas completamente abandonadas, e era um abandono, que eu tenho repetido isso, era um abandono imposto pela fantasia da sociedade, não era um abandono imposto pelo vírus. O novo coronavírus, ele impõe um distanciamento justamente pela velocidade de disseminação, é uma tentativa de diminuir o ritmo de infecção para que não tenha uma falência total do sistema de saúde, que já não funciona direito, e isso no mundo inteiro até aconteceu em vários lugares, pela rapidez. Mas em relação ao HIV, não tem nada a ver com isso, tem a ver com a fantasia das pessoas, tem a ver com eu não gosto dessa pessoa, eu não concordo com esse comportamento, então eu não quero essa pessoa perto de mim. Isso é muito grave, porque o estigma mata, o preconceito está matando até hoje. Eu vi no Congresso hoje, num Congresso internacional, que cerca de 55% das pessoas que vivem com HIV descobrem já doentes, descobrem já morrendo. Isso é porque falta de informação? Não, é preconceito, é medo de enfrentar a sociedade, é medo de enfrentar, não é nem a doença, porque nós sabemos hoje que o tratamento é eficaz, o tratamento funciona, a pessoa que vive com HIV, ela pode viver com qualidade de vida, é medo de enfrentar o estigma que a sociedade impõe, e aí serve para todo mundo. Tem pessoas que nascem com HIV, que eu pergunto, por que você acha que não pode falar sobre isso? Essa pessoa nasceu com vírus, ela não se expôs sexualmente, ela não tem, teoricamente, nenhum motivo para ter esse pavor da informação. E ela responde, porque eu tenho medo de ser maltratada, de ser discriminada, de ser estigmatizada, e tenho medo real, não é medo fantasia, a fantasia é dos outros, que criam essa barreira em relação ao paciente. Então, assim, eu vou parar para poder dar chance das pessoas perguntarem, a vocês mesmos, mas é muito sério. O preconceito mata mais do que a AIDS. Isso não é exagero, isso é real. E as pessoas estão morrendo, especialmente aqui na nossa realidade. E agora eu vi vários depoimentos de vários lugares do mundo, o preconceito continua matando, especialmente LGBTQIA+, quantas letras nós quisermos dar, para pessoas que são previamente discriminadas. Então, elas morrem mais porque elas se afastam da possibilidade de tratamento, elas não buscam, mesmo que esse acesso exista, porque elas têm medo de serem mais ainda estigmatizadas do que elas já são ao longo da vida. Marcinha, olha, é um privilégio receber você. Eu sempre falo para todo mundo que eu sou amigo de uma pessoa que é a maior militante da causa HIV/AIDS, porque desde o início, do germen da AIDS no Brasil, você vem militando a favor das pessoas e contra esse tipo de assassinato, né? A produção de suicídio, você já me falou. Eu trouxe aqui para te mostrar um acróstico chamado AIDS. Esse aqui foi divulgado, se não me falha a memória, 2000 ou 2001, quer dizer, ou na passagem ou já século XXI, por uma igreja evangélica em meio ao Miss Brasil Gay. Mulheres trans que estavam ali concorrendo. Embaixo do acróstico está escrito a ira, aliás, ao lado, né, no acróstico, a ira do Senhor. Embaixo, uma série de textos bíblicos caracterizando a AIDS como maldição divina. Engraçado, porque não estava falando com pessoas heterossexuais. Estava falando numa celebração da beleza em pessoas trans, e no caso, mulheres trans. A gente sabe que o início da interpretação do HIV nos Estados Unidos foi a ideia de ser uma doença FEG, né, das bichas, a doença dessas pessoas. Como é hoje isso?
já que lá no Grupo Pela Vida, que você é uma das fundadoras, você foi amiga do Betinho, que morreu em decorrência da HIV/AIDS. Parece que os estigmas também são reinventados ao longo da história, ou eles são refeitos por outros vieses. Como é que é hoje, 2020, já que no início desse século, a gente ainda tem uma normativa religiosa que marca o corpo como corpo maldito? Essa maldição, ela foi reinventada? E se foi, como que foi? Você falou exatamente o que acontece, é uma reformulação do estigma, ele vai passando por diferentes momentos e vai sendo reformulado. Interessante que você mostrou algo que num dos contos do meu livro fala sobre isso, que é um jovenzinho, quer dizer, uma criança, porque ele diz que tinha 5, 6 anos de idade, ia para a igreja e tinha certeza que o pastor estava falando para ele. E aí ele me contando essa história, que eu transformei num conto, ele diz, ele me olhava, eu tenho certeza que ele me olhava e dizia que as pessoas, aí não sei o termo que ele usou na época, as pessoas que eram, aí eu vou usar o homossexual para ficar claro, estavam pecando, estavam cometendo um erro muito grave. Aí eu perguntei, mas você não tinha 5 anos, 6 anos de idade? Márcia, a gente sabe que é gay, a gente tem a sensação de que nós somos diferentes, que a nossa sexualidade vai brotando diferente do que um determinado padrão exige, e eu tinha certeza que ele estava falando para mim. Aí o tempo passou, ele permaneceu frequentando aquela igreja, e aí ele disse que quando ele foi crescendo mais, se tornou adolescente, ele já tinha tido realmente relações homossexuais, porque ele assim se reconhecia. Ele disse que quando surgiu a história da AIDS, que num determinado momento que o pastor falou exatamente isso, que era uma doença que veio para castigar as pessoas que estavam cometendo erros, pecados, não sei qual o termo que se usa em determinadas igrejas, e estavam pecando contra Deus, vou generalizar. E aí, evidentemente, ele teve certeza absoluta que aquilo era de novo para ele, porque ele tinha a sensação que o pastor o fitava, e não era verdade, era a certeza do erro, é como se ele dissesse, eu estou errado e ele está falando comigo. E aí, quando ele um dia, anos depois, descobriu o HIV, a primeira coisa que veio foi exatamente essa. Tá vendo? Agora eu estou sendo castigado, porque eu não podia ser homossexual, eu não podia ser gay, eu não podia ter me infectado, isso tudo. E aí ele percebeu ao mesmo tempo que aquilo era um grande absurdo, porque ele já tinha amadurecido, ele já era praticamente um adulto. E aí ele saiu daquela igreja e foi buscar outra religião. E ele se encontrou, ele hoje está muito bem, esse menino, essa história é real, ele é jovem, muito jovem ainda, deve ter menos de 40 anos com certeza, e aí ao longo do tempo ele foi percebendo quanto essa culpa vive na pessoa, porque ele era criança e ele se sentia culpado de algo que nem tinha acontecido. Então é muito complicado, porque de onde sai isso? Por que as pessoas resolvem, de alguma maneira, rejeitar o outro pela sua sexualidade ou pelo seu órgão sexual? Tem uma mulher trans que ela fala muito sobre isso, é Amora Moira o nome dela. Ela diz, então, por causa do meu sexo biológico, eu não tenho direito ao futuro, porque eu não respeito o meu sexo biológico. Então, ela até fala, pelo que eu tenho entre as pernas, eu tenho que ser castigada e não tenho direito ao futuro, e as pessoas trans morrem com uma média de idade de 35 anos. Eu, sinceramente, você até falou aí agora, eu me envolvi nessas causas todas porque eu ficava tão horrorizada com o absurdo das atitudes, inclusive de pessoas que circulavam pelo hospital, e eu comecei a atender praticamente por acaso,
porque eu trabalhava num ambulatório de imunologia, onde as pessoas começaram a chegar, e eu fui me envolvendo, e aí conheci Betinho em 86, participava das atividades da ABIA, em 89 o Herbert Daniel me chamou para fundar, junto com ele, outras pessoas, poucos vivos hoje, Veriano, por exemplo, é um dos fundadores também, nós nos reunimos e eu, na época, até perguntei, por que eu, que sou médica, você está me chamando, se é para um grupo de pessoas que você quer dar voz a quem vive com HIV? E ele falou assim, não, eu quero dar voz a quem vive com HIV, mas não importa se a pessoa tem ou não o vírus, me importa que cada um que se envolva nessa causa queira gritar junto com a gente, no caso a sorologia dele era pública, então queira gritar junto comigo, com quem quiser, que a vida vale a pena. Foi quando ele criou o Viva a Vida e começou a falar que era um absurdo ele ter sido morto pela sociedade, se ele estava vivo. Então foi quando ele começou a apresentar muito o conceito de morte civil. Então o Herbert Daniel era uma pessoa assim carismática que dizia, todos nós vamos morrer, a diferença é que eu já morri, porque me mataram. Eu não aceito a morte civil. Eu quero lutar exatamente contra isso, porque eu tenho direito à vida, independentemente de quanto tempo eu terei de vida. E foi isso que eu fiz ao longo desses anos todos, tentando mostrar para as pessoas, e eu perdi muitos pacientes, claro, eu trabalhei nos anos 80, 90, eu vi a morte incontáveis vezes, mas eu vi muita vida em cada um desses meus pacientes, mesmo perto da morte, porque eles valorizavam cada instante, cada momento, porque era uma luta contínua. Então, lutar pela vida e lutar contra tanta discriminação, tanto estigma, pessoas abandonadas na enfermaria por causa de um vírus que não era transmitido socialmente, isso é muito difícil de explicar. Eu, definitivamente, os anos se passaram, eu não consigo explicar de onde sai essa fantasia e, como você disse, essa reformulação do estigma ao longo dos anos, porque não acaba. Não acaba. Hoje no Congresso, eu realmente em vários momentos me senti mal, porque eu pensei, não é possível, está acontecendo no mundo inteiro, as pessoas continuam morrendo de AIDS, e morrendo de AIDS sem precisar morrer de AIDS, porque elas carregam uma culpa que elas não têm, elas carregam um estigma que elas não têm que viver com ele. É muito complicado. Eu sei que você entende o que eu estou falando, porque você conhece um pouco do trabalho do Pela Vida, mas a gente literalmente dá murro em ponta de faca, porque as pessoas não querem abrir mão das suas fantasias, são fantasias mesmo, as pessoas criam nas suas cabeças, não sei em que momento e pelo que acontece, que aquela pessoa não vale a pena, que ela não existe, que porque ela tem relação sexual com alguém do mesmo sexo, ela não tem merecimento, ela não tem que viver. E aí você fica brigando contra isso, você briga contra tudo e contra todos, muitas vezes. Márcia, deixa eu te perguntar uma coisa, né? Bom, na verdade, se você olha, então, assim, para esse panorama que você está apresentando, né, assim, para essa história, que é a história da segregação, exatamente, dos HIV positivos, né? Mas dentro desse espaço, que é o espaço do estigma, propriamente dito, o que acabou acontecendo é que você teve uma série de movimentos, que são movimentos, por exemplo, disso que você estava comentando, do LGBTQI+, né, AQI+. Bom, e tem um movimento desses grupos todos que procura hoje fazer uma espécie de trabalho conjunto, não é? Ou seja, na mesma medida que você tem cada vez mais uma espécie de esfacelamento da democracia, se a gente olhar para hoje o que está acontecendo no Brasil, tem muito a ver com uma espécie de deterioração do tecido democrático.
e não apenas porque nós nos encontramos sobre o domínio de um espaço que é um espaço totalitário, de um governo totalitário, mas porque a sociedade como um todo ela está hoje muito menos sensível para as questões das minorias, para as vulnerabilidades específicas de cada grupo, ou seja, está cada vez mais imperando alguma coisa que me parece estar lá na origem da AIDS na década de 80, que é exatamente esse surgimento de um certo pragmatismo econômico, né, que tem toda uma relação com o neoliberalismo, que é essa coisa de cada um buscando exceções particulares e tentando alijar, então, todos aqueles que estão do lado. Não é? Mas a AIDS, assim, os portadores de HIV tem algum movimento próprio disso na conjunção, ou seja, numa certa orquestração com esses outros movimentos, né? Porque me parece que o que está acontecendo hoje empurra a gente para a necessidade de escapar de um certo sectarismo desses grupos particulares, né? E tentar, então, levar literalmente essas lutas numa espécie de campo conjunto, não é? Ou seja, na mesma medida que você vai ter isso que o Alexandre estava comentando, né, que você vai ter um crescimento de uma igreja neopentecostal cada vez mais identitária, cada vez mais fechada em si, cada vez mais moralista na relação, que é a relação com tudo aquilo que ela não é, então cada vez usando mais a si mesma como uma espécie de critério de medida para julgar tudo aquilo que se apresenta para ela, né? Você tem também um fortalecimento cada vez maior desses grupos minoritários que lutam não mais apenas pelos seus interesses particulares, mas pelos interesses de todos. Não é? É como se a gente precisasse dizer que todas as lésbicas, todos os negros, todas as negras, todos os trans, todas as trans, todos são aidéticos, assim, todos são HIV positivos, para usar uma expressão diferente, né? Todos são literalmente portadores de HIV, todos são estigmatizados de alguma forma. Não é? E isso me parece transformar a ideia que a gente tem de política, não é? Transformar na direção de uma espécie de refundação da própria noção de democracia, não é? Democracia como o governo onde o demos ele se caracteriza exatamente por uma sensibilidade maior pelas causas minoritárias. Esse que é o ponto fundamental, não é? Então, assim, eu acho que o começo do erro, se a gente puder dizer assim, é exatamente a construção de uma política que é uma política de alijamento, de obscurecimento, de invisibilidade, e não uma política de congregação, não é? Assim, só para passar a bola para você, eu lembro de uma notícia que eu lia, meio estarrecedora ali na década de 90, que tinha uma casa, que era uma casa para crianças portadoras de HIV, em Laranjeiras, e a Associação de Moradores estava movendo uma ação para despejar essas crianças dessa casa, sob o argumento literalmente inacreditável de que aquelas crianças representavam um risco, um perigo para as suas crianças, né? Bom, e uma coisa como essa é muito paradigmática para descrever o caráter propriamente dito da nossa experiência social, não é? Ou seja, da nossa indiferença, da nossa vilania, da nossa baixeza mesmo, né? Então, você deu um ótimo exemplo, é a Sociedade Viva Cazuza. Isso aconteceu realmente, e teve também um outro episódio que a Lucinha teve que ir à escola de uma das crianças, porque queriam tirar a criança da escola, e ela foi, chegou lá, todo mundo conhecia a Lucinha como a mãe do Cazuza, e estavam felicíssimos que ia ter uma visita da mãe do Cazuza. Só que ninguém sabia a história exata, porque criança é criança e porque, na realidade, não ficou dito antecipadamente o que ela iria fazer ali. E ela falou exatamente essas coisas todas, que não havia risco no contato social, que as crianças não estavam... as crianças dela, no caso da casa, não estavam causando nenhum tipo de risco. Então, é exatamente o que eu falei antes, é a fantasia de cada um. As pessoas decidem
que tem risco e elas não querem ver, elas não querem pensar. E aí tem até uma coisa também que eu escrevi, que eu até tinha esquecido, e um amigo jornalista falou assim: você escreveu uma frase no seu livro que alguma coisa parecida, tá? Que o raciocínio lógico é afetado pelo medo. Aí eu até na hora falei, porque eu não lembrava, eu estava falando sobre o livro, mas já tinha um tempo que eu tinha escrito. E aí depois eu fui rever, que é literalmente isso, que não basta a informação. Quando a informação é misturada com essa fantasia que eu falei antes, que nada mais é do que o preconceito que a pessoa tem, ou seja, os conceitos pré-concebidos, ela não consegue raciocinar e ela cria uma nova verdade. E essa nova verdade foi até o que eu falei em relação a essas crianças que nascem com vírus. Elas não transmitem o vírus, elas não foram em busca do vírus, como muitos falavam no início, que eram os coitadinhos e os bem-feitos. Você foi buscar, era nesse nível, era não, continua sendo. Então, vou te dar um exemplo bem prático. Quando a gente fala assim, fulano morreu e aquele fulano é gay, imediatamente a pessoa acha que aquela pessoa morreu de AIDS. Existe essa relação direta porque o preconceito iniciou, primeiro que ele já existia, o preconceito é em relação às pessoas LGBT. E quando a doença surgiu, vocês devem, pelo menos são pessoas mais novas, mas com certeza lembram que, ouviram que era chamada de peste gay. Quando eu chamo uma doença de peste, eu já estou falando de uma desgraça. Quando eu chamo uma doença de peste gay, eu estou dizendo que o responsável pela doença são os gays. E tirar isso da cabeça das pessoas, primeiro que não saiu, segundo que foi um trabalho enorme ao longo desses anos, são quase 40 anos do primeiro caso, foi em 1981, literalmente em 5 de junho de 81, foi o primeiro caso descrito de AIDS nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, retrospectivamente, foi visto que já tinha casos em 82, mas caso confirmado foi de 85 para cá, porque não tinha teste antes de 85. Então, como que você desfaz uma coisa que foi construída dessa forma? Sai num jornal que o nome da doença é peste gay ou câncer gay. Quando não saía peste, saía câncer, por causa do sarcoma, que é um câncer muito relacionado a quem vive com HIV. Então, no caso das crianças, a gente até consegue moldar um pouco, e foi o que a Lucinha fez ao longo desses anos todos, pela sensibilização, pela emoção, como se fosse assim, eles merecem viver, então eu vou fazer a minha parte aqui de cristão e vou ajudar as crianças. É meio assim, é uma coisa absurda. Por que a criança merece e o adulto não? Por que a criança que nasceu com vírus merece, então, a contribuição emocional de alguém naquela história, de se envolver naquela história, e o outro eu não quero nem saber, porque ele se infectou porque quis. Então, é muito complicado e não é exagero, eu não estou exagerando, o estigma é pesado, as pessoas estão morrendo pelo estigma sim, porque elas têm medo de buscarem ajuda e serem mais ainda discriminadas, principalmente nessa questão que você destacou, de pessoas trans, porque as pessoas trans hoje elas têm conquistas, o nome social, por exemplo, tem que ser respeitado, e muitas vezes não é, até por profissionais que falam assim, eu não vou colocar o seu nome no prontuário, eu vou botar o nome que está no seu documento, e ela tem o direito, mesmo que ela não tenha feito retificação de documentos, ela tem o direito de colocar um nome feminino numa pessoa que nasceu com sexo biológico masculino e vice-versa. Então, é muita informação para quem não convive diariamente com essa realidade, e eu costumo dizer o seguinte, se você não convive, se você não conhece, eu não tenho que te ensinar, eu tenho que te dizer que você tem a obrigação de respeitar. Inclusive, eu falo muito isso para os médicos, quando o médico pergunta como faz para atender uma pessoa LGBT, ou uma pessoa, ou uma mulher trans, ou uma travesti, ou um homem trans? Eu falo, não sei, não tem fórmula mágica. Você tem que respeitar.
E a partir do momento que você respeita, você percebe quais as demandas dessa pessoa, o que ela espera de você como profissional de saúde. Porque isso é muito comum. Aconteceu isso recentemente. Um amigo, grande amigo, que todo mundo sabia da sexualidade dele, não era escondida, ele morreu, ele infartou, e na época todo mundo falou assim, mas ele tinha HIV, mas ele tinha AIDS, ele morreu de AIDS? Não, ele não tinha nem vírus, não pode morrer de AIDS quem não convive, quer dizer, quem não vive com HIV, não tem como. Então, o preconceito está realmente em cada um, de achar que AIDS é doença de gay. E isso a gente não tem como desfazer da noite para o dia. Eu acho que a gente vai desfazendo aos poucos. E aí, só para fechar esse assunto, eu queria deixar claro que existem conquistas, isso é indiscutível. Até fizemos uma live do pessoal do Pela Vida, junto com o Veriano, que é da ABIA, e a Maria Eduarda é uma mulher trans, é advogada do grupo. Nós fizemos várias discussões em relação ao movimento que já existia pré-AIDS e pós-AIDS, e como que isso contribui. Contribui, claro, cada um pode, como você disse, juntar esforços, mas não necessariamente é possível o tempo todo trabalhar em conjunto. Por isso que é importante que existam grupos de emancipação homossexual, grupos que discutam, como agora a gente tem o Transvida dentro do Pela Vida Rio, que é um grupo que a Maria Eduarda organizou com assistente social, com advogada, com psicólogo, voltado para pessoas trans, que são pessoas muito vulnerabilizadas, são vulneráveis e vulnerabilizadas, são pessoas que realmente têm um plus nessa discriminação em relação a quem é gay, seja homem ou seja mulher, que ninguém fica olhando e adivinhando que aquela pessoa é diferente do padrão se ela não souber determinados detalhes. E aí, eu não tenho dúvida que as conquistas existem. Ontem mesmo, na abertura do Congresso, ontem não, foi dia 6, quem abriu a conferência internacional foi uma mulher trans. Isso é uma conquista, isso é importante, porque ela mesma diz, ela fala logo no início, eu sou uma mulher trans que vivo com HIV, estou aqui para fazer a abertura oficial da conferência AIDS 2020, e aí ela vai falando, vai contando a história, ela já é uma pessoa conhecida porque ela é ativista e todos nós que trabalhamos com essa causa conhecemos, mas isso é um ganho, é colocar uma mulher trans para fazer uma abertura, isso é importante. Como teve há 1 ou 2 anos atrás também uma pessoa que também é trans, que foi ameaçada por um namorado de revelar a sua sorologia. E antes que aquilo acontecesse, por ser uma pessoa pública, ela abriu a conferência também e disse, eu estou aqui porque hoje a minha sorologia é pública, porque eu fui ameaçada e eu não admito ser ameaçada em relação a essa questão do HIV, eu resolvi enfrentar essa história para brigar contra o estigma. Eu sou uma pessoa que vivo com o vírus, mas o vírus não me define. O vírus é uma fração da minha história, o vírus faz parte da minha história, mas ele não me define. E isso aconteceu agora de novo, que eu também achei super legal, porque é uma jovenzinha, ela nasceu com HIV, o nome dela é Renata, ela é uma mulher negra, e ela diz, eu sou uma black woman, né? Então ela fala, eu sou uma mulher de pele preta, ativista, vivo com HIV, sou feminista e não admito que as pessoas me definam, porque eu não sou definida pelo vírus, eu sou definida pelo que eu conquistei. Então, eu não tenho dúvida que as coisas melhoraram em relação a vários espaços, mas a gente está muito longe de transformar isso numa realidade, como se fosse o dia a dia de todo mundo que é gay ou que seja trans, viver com tranquilidade, porque a gente continua perdendo mais pessoas pela discriminação do que pela doença em si, quer dizer, morre da doença porque tem medo
do acesso ao sistema de saúde. E aí, aidético a gente realmente não pode usar. Esse termo não pode de jeito nenhum. É um termo que o Herbert Daniel lutou muito tempo, porque ele considerava o seguinte: da mesma forma que a gente evita usar grupo de risco, usar contaminado em vez de infectado, a gente vai evitando alguns termos que potencializam o estigma. Então, é como se eu falasse assim, aquele leproso, e aí a gente não fala, a gente fala aquela pessoa que foi feito um diagnóstico de lepra ou de hanseníase, a gente vai modificando para reduzir o estigma, porque se nós aqui falarmos o aidético, nós não estamos dando esse tom discriminador, mas tem esse tom para quem escuta e para quem vive com HIV. Então, é um termo que foi banido. Até falei sobre isso também, porque algumas pessoas criaram esse termo que ele é exclusivo da língua portuguesa, porque no mundo inteiro se fala pessoa com HIV, pessoa vivendo com HIV, pessoa infectada pelo HIV. Não existe o termo AIDS alguma coisa, no caso em inglês AIDS ou em outras línguas SIDA. A pessoa que tem o vírus, porque nem todo mundo que tem o vírus evolui para a doença, então a gente não usa o nome da doença para definir a pessoa, só para o pessoal que está escutando. O problema, assim, só para falar uma coisa antes de passar a bola para o Alexandre, né? O problema é que você vai o tempo todo se dando conta de que a linguagem ela não é neutra, em momento nenhum, não é? Ela nunca é neutra. Sabe, quando as questões raciais, as questões de gênero, elas começaram a se tornar mais sensíveis, não é? Sabe, todos nós passamos por uma espécie de adaptação, que é uma adaptação que veio exatamente dessa confrontação com o fato de que a linguagem não é neutra. Quando você não assim, fazendo um projeto que é um projeto para análise dos critérios que julgam, por exemplo, um texto, você diz que um dos critérios para aceitação de um texto é a clareza, né? Sabe, por mais que assim, que tudo bem, você está pensando em alguma coisa que está na ordem da experiência, que é a experiência da luminosidade, mas de qualquer modo tem uma relação que é uma relação entre claro e escuro, sabe? Essas mudanças pelas quais passam as palavras, não é? Negro, preto, sabe? Você vai utilizando as palavras e não vai se dando conta de que elas trazem consigo todo um juízo de valor que é constitutivo das palavras, né? Isso, claro, assim, a palavra aidético, que é uma palavra claramente pejorativa, não é? Uma palavra que traz consigo toda uma matiz, que é um matiz de segregação, não é? Exatamente como no caso do leproso que você tinha dito, não é? Uhum. Assim, é duro, mas a gente tem que aprender a cortar na carne, a gente tem que aprender a falar, não é? E isso, vez por outra, é mais difícil do que apresentar argumentos, do que defender uma certa lógica interna ao discurso, sabe? Aprender que quando você fala, o que você diz tem um sentido, e esse sentido vem embutido no que você está dizendo, né? E nesse sentido, e desse modo, a linguagem ela traz consigo todo um matiz de preconceito que a gente precisa estar sempre alerta, né? Cochilou, você diz alguma coisa que é alguma coisa estúpida, boçal, alguma coisa repleta de preconceitos, né? Etc. Marcinha, vou te falar uma questão que, na verdade, são duas. Uma vez, nós estivemos em 2018 lá no Pela Vida, não me lembro por quê, qual foi o motivo do nosso encontro, mas você estava com muito medo das eleições de 2018, porque havia um movimento para interromperem o acesso ao coquetel, via SUS, via política sanitária, né, de acesso ao coquetel. E você disse para mim a vontade de muita gente no meio político de suspender isso, e depois eu li que um dos argumentos eram bem fascistoides. Um dos argumentos dizia o seguinte: se a pessoa adquire, por exemplo, gripe, e se trata comprando um remédio, e é um vírus, adquirindo, né, sendo soro positivo, adquire um vírus, isso não é um problema do Estado
isso é um problema do indivíduo. Um dos argumentos era esse. Então, isso produz um genocídio, a interrupção do acesso, e a gente estava conversando naquele momento sobre isso. Por outro lado, você me contou que naquele mesmo dia, um jovem tinha feito a testagem sorológica e descobriu que tinha HIV. E que o menino tinha uns 18, 19 anos, estava muito mal, e você me falou que tinha medo de suicídio. Eu não me lembro se foi naquela ocasião que eu comentei, o menino era gay, e eu comentei que uma pesquisa da UNB disse, em 1999, que as pessoas homossexuais no Brasil, que se assumem homossexuais publicamente, têm um percentual de 50% de chance de tentativa de suicídio. E os religiosos cristãos homossexuais, que assumem-se gays, tendem a ter 76%, é a média, de tentativa de suicídio. E então eu te passo duas perguntas. Primeiro, ainda há o medo de que haja uma política de inviabilidade do acesso ao coquetel no Brasil? Ou seja, existe essa possibilidade de genocídio, realmente um genocídio, em torno de pessoas com HIV/AIDS? Segunda, e a questão da prática ou da tentativa de suicídio de pessoas que testam, né, com soro positivo? Como é isso no Brasil ainda hoje? Já que você me falou que isso é realmente uma questão. Em relação aos medicamentos... Mas só para acrescentar uma pergunta do Alexandre, não é? Na outra ponta da possibilidade deles não distribuírem o soro, as políticas que são as políticas de prevenção também, não é? Porque eu acho que isso tá acontecendo também na outra ponta, não é? Ou seja, não é apenas o retrocesso em termos da ameaça, que é a ameaça terrível de você não entregar as condições para que alguém possa sobreviver, mas o risco que a gente está correndo com essas campanhas do tipo abstinência, amor puro e cândido no espírito cristão ou coisas do gênero, não é? Dá até tristeza de falar sobre esse assunto. Em relação aos medicamentos, não houve interrupção, porque o grupo do Ministério da Saúde, que na realidade inclui pessoas que são chamados de consultores, que eu também estou nesse grupo, nós não temos nenhum vínculo com o Ministério, nem vínculo empregatício, nem vínculo nenhum, nem bolsa, nada. A gente não ganha nada, a gente vai lá porque acredita na causa. E aí, o que acontece? A discussão é técnica. E quando, aí voltando lá para 96, quando a doutora Lair Guerra de Macedo optou, discutindo muito com o grupo técnico, que valia a pena esse investimento nos medicamentos, ela provou, por A mais B, e na época o ministro aceitou, e aí muitas pessoas acham que essa ideia partiu do Serra, e não foi do Serra, foi dessa doutora que é médica, e acabou sofrendo um acidente, então ela ficou com paralisia cerebral. Já tem muitos anos que ela está viva, mas não trabalha mais. Mas ela foi uma das pessoas mais importantes nessa história, porque ela provou que fornecer medicamento para as pessoas que vivem com HIV faz com que essas pessoas não adoeçam. Então, ela continua sendo produtiva, ela continua trabalhando. Eu tenho pacientes que eu acompanho há mais de 30 anos, praticamente quase 40 anos. Então, são pessoas que nunca faltaram um dia de trabalho, que agora já estão se aposentando. Eu tenho realmente pacientes idosos que ao longo desses anos todos trabalharam, produziram, fizeram tudo graças aos medicamentos que atuam impedindo que eles adoeçam. Então, isso foi comprovado tecnicamente, financeiramente. Então, se a gente pensar assim, eu odeio esses gays, eu não quero que eles vivam, eu estou colocando no mesmo bolo todas as pessoas que vivem com HIV, que incluem mulheres que casaram com um único homem e se infectaram com esse marido, que inclui crianças que nasceram com vírus, inclui os, como eu falei, os coitadinhos
e eu estou punindo todo mundo. Então, mesmo quem tem muita raiva, tem que entender que financeiramente vale a pena, porque as pessoas produzem, as pessoas são responsáveis pelo produto final do nosso país. São pessoas que trabalham, que fazem tudo igual a todo mundo. E aí o preconceito fica talvez disfarçado porque tem uma conta que mostra que vale a pena investir no medicamento preventivamente. Por outro lado, um dos nossos medos, que acabou agora sendo um pouco misturado com a questão da pandemia, tem relação com a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Quando eu ofereço um medicamento para que a pessoa não tenha infecção pelo HIV, eu não estou dizendo para essa pessoa, olha, toma isso e sai transando para pegar outras coisas, outras infecções, ou não use camisinha, não estou falando nada disso, eu estou usando uma estratégia cientificamente comprovada que faz com que as pessoas não se infectem com o HIV, que é a profilaxia pré-exposição, que é tomar um medicamento diariamente, que é o medicamento que é tenofovir com entricitabina, que o nome é Truvada e por enquanto é o único que tem, então não tem problema eu falar o nome comercial. E aí a gente ficou com medo, porque aí viria essa história que você acabou de falar. Então eu estou dando um remédio que favorece ou permite que a pessoa transe, é melhor essa pessoa não transar, é melhor essa pessoa não sair por aí transando com ninguém, tem que fazer abstinência para não pegar HIV. E aí a gente sai da realidade, não dá para sair da realidade. Por isso que eu acho que acabou que ficou ainda dando certo, porque PrEP está sendo fornecido, hoje mesmo o Ministério da Saúde fez uma nota que é feita por esse grupo técnico, dizendo que não houve interrupção de PrEP. Então, quando eu falo em PrEP, até colegas falam assim, mas eu não estou entendendo. A pessoa toma um remédio para poder transar sem camisinha? Aí, às vezes, eu tenho umas saídas, tipo assim, vem cá, porque aconteceu isso realmente, eu falei assim, o seu irmão com 20 anos escolheu ter um filho com a namorada? Por quê? O que aconteceu? Por que não usou camisinha? Sabe, essas coisas. Aí você tem que trazer a pessoa para a realidade, que é uma situação verdadeira. As pessoas se relacionam sexualmente. Eu vou fingir que aquilo não existe. Ninguém transa com ninguém. As meninas não engravidam com 12 anos de idade, com 13, com 14, com 15, com 20... fazendo, participando de trabalhos de universidade, não era o momento de parar, mas tem que parar porque engravidam. Isso é realidade ou é fantasia? Então, às vezes, é delicado quando você ouve uma pessoa fazer esse tipo de pergunta. Então, vocês dão remédio para a pessoa transar sem camisinha? Não, a gente dá remédio, que é uma estratégia comprovada cientificamente que impede a infecção pelo HIV, ponto. Também você tem que ser firme no que responde. E eu geralmente, eu me incomodo demais com os absurdos que os outros passam, porque não é comigo, mas eu me sinto envolvida nessa causa como profissional, e eu tento mostrar de alguma maneira que aquela pessoa que está fazendo aquela pergunta se coloca de alguma forma no lugar, que é a famosa empatia. Mas é difícil mesmo, porque no fundo, isso que o Alexandre falou é verdade, tem gente que pensa isso, tomara que morram todos, porque eu não quero essas pessoas vivas. E aí você tem que tentar mostrar que, já que as pessoas vão adoecer e vai ficar muito caro para o governo, é melhor eu trabalhar com números e mostrar o seguinte, olha, essas pessoas não vão adoecer e vão continuar produzindo e vão fazer coisas para todo mundo, como fazem ao longo da vida. Ninguém tem dúvida dessa questão da sexualidade, que ela não começou nos anos 80, ela sempre existiu. Apenas as pessoas não falavam sobre isso, ou até morriam. Só para falar do suicídio, Alexandre, o suicídio não parou, ao contrário, tem uma garotada se matando ainda, e se mata de diferentes maneiras, porque abandona o tratamento, começa e para com a intenção de morrer, e sempre a frase que a gente escuta mas eu acho melhor eu morrer
do que meus pais ficarem sabendo. Eu acho melhor morrer do que no meu trabalho ficarem sabendo. É nesse nível, e é sempre isso, é sempre a questão da sexualidade. E não, aí por isso que eu falei que não dá para explicar, por causa do tempo, mas existe uma explicação técnica, médica, científica, por que determinadas pessoas, de acordo com as práticas sexuais, elas realmente se expõem mais, elas podem se expor mais, e por isso que tem essa história de pessoas em maior risco, que hoje a gente chama de população-chave, que é um termo neutro do ponto de vista de estigmatização. Inclusive hoje no Congresso, não foi hoje, foi no início do Congresso, essa mulher trans falou: eu faço parte da população-chave, que é um termo que você generaliza para dizer que tem pessoas mais vulneráveis, para não usar comportamento de risco, para não usar grupo de risco, a gente fala que são pessoas mais vulneráveis ou mais vulnerabilizadas. Assim, uma pessoa tinha perguntado no site, né, por que na verdade a AIDS é uma doença de todos nós, não é? Eu acho que a gente podia então assim caminhar assim agora para essa última parte, não é, com essa pergunta mesmo, né? Eu vou passar a bola para você em seguida, Márcia, mas sabe, a dificuldade que eu acho que assim, acho que isso tem a ver com política, tem a ver com democracia efetiva, não é? A dificuldade das pessoas é como é que elas conseguem escapar esse fosso que se estabelece entre elas, não é? Quando a gente pega, por exemplo, o Clube de Vendas Dallas, não é? O filme, o que acontece ali é uma situação na qual grupos que são completamente expostos de maneira diversa ao vírus, repentinamente se veem diante da necessidade, que é a necessidade de se aproximar, não é? E quando você assiste o filme, você é convidado, então, a se colocar no lugar que é o lugar daquela pessoa que, a princípio, jamais imaginaria que podia um dia passar por aquela situação, não é? Por que a AIDS é uma doença de todos nós, não é? É quase como se a gente precisasse perguntar assim, por que a democracia é uma democracia de todos nós? Ou seja, por que as nossas experiências precisam ser experiências de todos nós, não é? Por que, na verdade, quando você tem políticas que são políticas completamente segregatórias, essas políticas elas acabam produzindo uma espécie de deterioração do tecido democrático? Porque, na verdade, essas políticas são políticas que fazem com que, entre você e o outro, surjam abismos, fossos intransponíveis, não é? E, nesse sentido, a dor que é dele jamais te toca, porque a dor não é sua, não é? Acho que o problema da gente é como é que a gente consegue alcançar uma experiência, que é uma experiência política, uma experiência social, na qual o que acontece com o outro não é irrelevante para mim, nem para ninguém que esteja comigo, não é? O que a gente vê nesse... há uma frase que é uma frase terrível do Bolsonaro, assim, uma frase abominável, que ele diz: o Brasil é o país do coitadismo, né? É o coitado do negro, é o coitado do gay, é o coitado da mulher, é o coitado do índio. E aí a frase final dele é: vamos acabar com tudo isso, né? Mas, sabe, o que a gente tem que pensar é uma política que vá na direção contrária. Não é a política do que se fodam os gays, que se fodam os negros, que se fodam as mulheres, que se fodam os LGBTQI+, mas, ao contrário, assim, de alguma forma, a gente só pode ter democracia se a gente conseguir fazer com que a AIDS seja uma doença de todos nós, não é? E nesse sentido é que, logo no início, eu estava... Me parece realmente que 1980 é um ano chave, não é? Porque aquele ano de recrudescimento das políticas IUPs, não é? Assim, o surgimento do IUP e o fim do movimento hippie, do movimento beatnik, ou seja, o fim da revolução sexual, não é? Assim, disso que, de alguma forma, da luta das mulheres, o fim da contracultura, de tudo isso que teve um lugar importante para todos nós, né? Quer falar, Alexandre, antes de mim? Já que vocês usaram o nome, deram o nome, depois eu falo.
Não, eu vou te fazer uma pergunta baseada na questão do Casanova. Ele está tentando explicar, né, o tema geral, e esse tema geral passa por, vou usar essa expressão, micropolíticas cotidianas, no seu caso, no consultório, ou na ONG, ou nos seus lugares de fala, que são muitos. Você já foi professora da Unirio, você tem uma história muito complexa e bonita. Eu me lembrei de uma história do Rubem Alves, que foi escritor, filósofo, teólogo no Brasil, da Unicamp. Ele disse, certa vez, ele escreveu um livro baseado numa expressão de um poeta inglês. E que a expressão, né, o sentido que ele interpreta da expressão é o seguinte: se nós virmos o infinito num grão de areia e o grão de areia nas nossas mãos, nada parece ser nada. E ele disse que essa expressão dele, certa vez, foi interpretada por um rapaz com HIV e que já tinha manifestado a doença e não teve acesso ao coquetel. E ele se coloca na fila da assinatura do livro, era o lançamento do livro, o rapaz já tinha comprado e lido o livro. Quando se aproxima dele, o rapaz começa a chorar. E ele se levanta e pergunta se aconteceu alguma coisa com ele, e ele falou assim, não. Ele usa a expressão do estigma. Fala assim, professor, eu sou aidético. E eu gostaria de agradecer pelo seu livro, porque depois que eu me tornei aidético, eu comecei a perceber que havia uma árvore diante da minha casa. Havia passarinho ali. Eu percebi que a minha irmã menor podia brincar comigo. E eu achei que eu poderia morrer a qualquer instante. Então comecei a brincar com ela. E depois que eu li o seu livro, eu descobri que a minha AIDS me trouxe um sentimento de beleza e de urgência. Então, naquele caso, havia uma ressignificação do olhar diante da iminência da morte. Eu queria que você, então, trouxesse para a gente, já que pessoas que não são soropositivadas, pessoas que, como você, não fazem parte de grupos-chave, como é que a gente pode contribuir ativamente para a mudança desse olhar, que sai do estigma para a beleza, que sai da condenação à morte à condenação à vida? Aliás, título do seu livro. Como é que faz para condenar essa pessoa à vida? Ou, para não ser arrogante, contribuir para essa outra condenação? Gostei do jeito que você falou. Olha só, primeiro, eu acho que cada um de nós, que no caso, nós três, e as pessoas que estejam ouvindo, acho que cada um de nós já faz a sua parte. E aí, há poucos dias, eu dei um curso para estudantes de medicina, e eu estava contando um pouco lá do passado, porque eles estão começando agora, e aí eu lembrei de uma história que o Betinho falava, tem até um vídeo do Betinho falando sobre isso, que é a história do beija-flor, que o beija-flor está indo e vindo com um pouquinho de água no bico, e aí alguém chega para ele e fala assim, eu tenho esse vídeo do Betinho falando isso, mas eu não estou entendendo por que você está levando esse pouquinho de água se a floresta está incendiando. O tamanho do incêndio não vai adiantar. Aí o que o beija-flor responde, eu só estou fazendo a minha parte. E é literalmente isso, se cada um de nós fizer um pouquinho, e nós três estamos aqui fazendo, tentando levar essa informação adiante, faz diferença sim. E aí eu costumo dizer, como eu falei no início e fui veemente, que o preconceito não acabou e está longe de acabar e talvez não acabe nunca, mas comparativamente a tudo que eu vivi de uma forma muito direta, porque eu vivenciei essa dor da discriminação de cada uma das pessoas que eram abandonadas de diferentes formas, eu acho que a gente consegue transformar quando você fica perto, quando você dá um abraço, quando você dá a mão, quando você mostra que você respeita, quando você olha para um homem trans, por exemplo, e vê um homem,
quando você olha para uma mulher trans e vê uma mulher. Eu não tenho que olhar para uma travesti e falar assim, mas espera aí, eu acho que ela é uma travesti. Não importa, eu tenho que olhar e ver gente, eu tenho que olhar e ver pessoas na minha frente. E isso cada um pode fazer, eu não tenho dúvida, porque a gente consegue fazer com que cada um faça um pouquinho, se respeitar o ser humano. Quando eu olho para um ser humano, por isso que eu citei a Amora, que eu acho que ela tem uma característica, conseguir falar sobre isso melhor, claro, porque ela que está vivendo, não sou eu, quando ela diz, se a pessoa me olha e vê o meu órgão sexual, ela não está me olhando, ela não está me vendo como pessoa, ela está vendo um órgão sexual que nem está exposto. Então, quando eu olho para um homem trans, eu tenho que ver um homem, porque ele é um homem. Ele não é uma pessoa que nasceu menina, sexo biológico feminino, e um dia deu na cabeça de virar homem. Não é isso. Eu tenho que entender um mínimo, eu não preciso nem entender, não preciso nem explicar medicamente, mas eu tenho que respeitar aquela pessoa que está à minha frente. E aí eu acho que a gente consegue, aos pouquinhos, mudar esses estigmas. E eu não tenho dúvida, Alexandre, e o que eu te conheço ao longo do teu trabalho, você é um cara muito novo, eu estou falando mais de você porque eu conheço, eu acho que você já faz a sua parte, eu faço a minha parte, o Marco com certeza faz a dele, porque a gente se importa com o outro. E aí, quando se pensa em pessoas que têm uma doença, ou pessoas que são de determinada raça, eu não tenho que pensar assim, eu tenho que pensar que essas pessoas não vieram ao mundo para sofrer, porque eu estou impondo sofrimento. Eu não posso ser a causa do sofrimento de ninguém. E aí, teve uma época que, acho que foi a Secretaria Municipal, que uma das pessoas criou umas camisetas que dizia assim, eu não tenho que ser trans para ser contra a transfobia, eu não tenho que ser gay para ser contra a homofobia, eu não tenho que ser negro para ser contra o racismo. É nesse nível, eu não tenho que ser nada, e eu não sou nada disso. Se eu for pensar, eu sou privilegiada, porque eu sou branca, médica, não sou LGBT, e aí, como que faz? Não interessa? Eu posso ser só médica, eu vou trabalhar, atender, terminar o dia, chegar na minha casa, não tem mais nada para fazer. Então, de onde sai esse envolvimento todo? É porque não dá para lidar com a dor do outro sem sentir um mínimo que seja dessa dor. Eu não consigo. E eu acho que se cada um conseguir perceber isso, a dor do outro tem que fazer mal para mim, porque eu tenho que sentir em que caminho eu tenho que seguir. E foi assim que eu aprendi. Eu pergunto isso desde os anos 80, eu sempre usei muito essa frase. Eu era professora da Unirio, eu trabalhei lá durante 10 anos, depois, por razões pessoais, eu fui para a Secretaria de Saúde e saí da Unirio, mas eu perguntei muitas vezes, o que você acha que eu posso fazer por você? Como que eu posso te ajudar? Porque eu não sabia como, eu não sabia nem medicamente falando, porque a gente não tinha respostas, não tinha nem antirretrovirais, não tinha nem AZT. Quando eu comecei a trabalhar, a gente trabalhou 10 anos sem remédio. Então, eu tenho que saber o que eu posso fazer. E aí tem um dos contos, que eu acho que você já deve ter lido, que chama Mais um Carnaval, que quando eu fiz essa pergunta, eu falei, o que eu posso fazer por você? Ele respondeu, eu tenho que ganhar o carnaval. Aí eu parei e pensei, tem alguma coisa aqui confusa, porque um cara grave, visivelmente grave à minha frente, com sarcoma no corpo inteiro, e dizendo para mim, Márcia, eu tenho que viver até fevereiro, porque eu tenho certeza que eu vou ganhar o carnaval. E ele era carnavalesco, e realmente ele ganhou o carnaval, chegou a ganhar depois estandarte de ouro já na cadeira de rodas, e ele morreu num prazo muito curto, e no dia que ele morreu, sem exagero, isso que está escrito é real, eu fui ao hospital, era um sábado, e eu perguntei, você quer alguma coisa? Eu pretendo falar sem me emocionar. Aí ele respondeu, quero. Aí eu pensei que ele ia pedir uma água, que ele fosse pedir alguma coisa, porque ele já estava em franca insuficiência respiratória, estava muito grave, tanto que ele morreu logo depois que eu saí do hospital, e quando eu perguntei, você quer alguma coisa de mim? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Ele respondeu, eu quero agradecer.
uau, eu parei, engasguei, não consegui falar nada, e aí eu cheguei a fazer alguma cara, tipo, agradecer, o que eu estou fazendo, o que eu fiz por você se você está morrendo? E ele falou, você me ajudou a realizar o meu sonho, eu ganhei o carnaval, e eu estou morrendo com tranquilidade de ter realizado um grande sonho da minha vida, e eu sei o quanto você se esforçou para que isso fosse possível. Então, essas coisas é que fazem a vida valer a pena, e faz eu me sentir melhor como ser humano, por isso que é difícil contar, eu não consigo contar nenhuma das histórias que eu escrevi sem me emocionar, e são histórias lá dos anos 80 e poucos, porque elas estão em mim, e eu falo muito isso, as pessoas não morreram, elas vivem em mim, porque cada um de nós vai morrer um dia, o que eu vou continuar lutando, como o Herbert Daniel fez, é lutar contra a morte em vida, eu não consigo ver pessoas sendo maltratadas e morrendo em vida, que é a morte civil decretada pelo preconceito. Então, queria agradecer mais uma vez, porque você já é minha fonte de inspiração. Obrigado, Márcio. Vou passar a palavra para o Alexandre, então, né? Enquanto a Márcia estava falando, me lembrei de um filme, assim, que é um filme que vai exatamente nessa direção, né? Que é o filme, assim, do Neil Jordan, chamado Crying Game, né? O famoso Traídos pelo Desejo. Que é, assim, é um filme, né? É um filme sobre traição, porque, na verdade, é a história de um sujeito do IRA que acaba raptando um soldado do exército americano e que, assim, que no momento da morte do soldado promete a ele que ele ia reencontrar, ia cuidar da sua mulher que ele tinha deixado em casa, e bom, e na verdade a mulher é a personagem, não vou dizer mais nada, vocês vejam o filme. Eu já vi, é fantástico, porque é um bom exemplo, né? Que, assim, tudo que eu fiz ao longo desses anos e faço e tento fazer todos os dias da minha vida, é isso, é fazer um pouquinho em respeito a... E aí não importa, foi como eu falei, eu não tenho que ser gay, não tem que ser negra, não tem que ser nada do que eu sou contra, porque eu acho que eu tenho que ser... E agora, eu acho assim, a gente não tem que ser só contra, por exemplo, o racismo, a gente tem que lutar contra quem não faz nada por isso, porque eu acho que cada um de nós consegue fazer um pouco. E aí essa história, por exemplo, do filme eu vi, também não vou dar spoiler, mas a pessoa já tinha morrido, ele não precisava ter feito mais nada. Sim. Quantas coisas eu fiz nos primeiros anos, logo depois do Herbert Daniel morrer, e tantas pessoas que marcaram demais a minha vida, que eu fiz em nome dessas pessoas. Um dos primeiros pacientes que eu contei a história, essa história eu realmente não consigo contar sem me emocionar, porque ele dizia, eu não vou viver muito, eu estou morrendo, minha vida está acabando. Ele tinha 31 anos, mas você tem que continuar. Você não pode desistir dessa luta. E no primeiro momento que deu assim, eu não quero mais isso, eu não vou continuar nessa maluquice de atender só pessoas que morrem, eu não tolero mais isso, eu vou desistir, eu vou mudar. Porque, eu como médica, eu posso atender pacientes em qualquer situação. E aí veio aquilo tudo na minha cabeça, e em nome dele, da luta dele, tudo que ele fez para viver enquanto viveu e a importância que ele teve na minha vida, eu continuei. E eu acho que é assim, a gente continua, porque eu não tenho que mostrar para ninguém o que eu estou fazendo. Eu não tenho que mostrar como essa história que você acabou de contar do filme, ele não tinha como mostrar para o cara que ele ia ou não fazer aquilo. Como eu não tenho que mostrar para quem já não está mais aqui que eu dei continuidade ao trabalho. Então, eu acho que o prazer é esse, e a gente é meio maluco, né? Eu não tenho dúvida, eu não sei você, Casanova, mas eu e a Alexandra, com certeza somos. Tem essa loucura do prazer de fazer pelo outro, que no final do dia você fala, uau, que legal, eu consegui.
Nossa, isso não tem preço, isso é maravilhoso. Cada um que eu consigo por WhatsApp, às vezes fico dias e dias falando com alguém que eu nunca vi e nem vou ver, porque são meninos de outros estados que me procuram. E aí, quando eles começam a brincar, colocar RS, que já estão rindo, ou manda carinha feliz, ou começam a contar que já estão namorando, acabou, eu ganhei um presente, eu nunca vi aquela pessoa. É isso que eu acho que a AIDS, não é só a AIDS, é tudo. Qualquer doença, qualquer momento difícil, tem que ser de todos nós para a gente fazer um mundo um pouquinho melhor, apesar dos pesares. Xandre, poxa, muito obrigado, Márcia. Então, Xandre, passar a bola para você para terminar, porque a gente sempre começa com a minha insapiência batráquia e sempre acaba com o Alexandre no refúgio no inferno, né? Sabe, porque assim é um pouco o que a gente faz, né? Assim, a minha perplexidade diante da estupidez e o Alexandre, assim, tentando encontrar para a gente um lugarzinho no inferno, né, cara? Porque o paraíso não está dando não, né? Marcinha, olha, fiz um texto que eu vou chamar de Marcos, Marcas, Estigmas. Pensando em você, tem o seu nome aqui. Queria agradecer o privilégio. Primeiro, nós somos amigos aqui, né? Quero agradecer o fato de você existir nesse planeta. Nossa amizade faz com que as coisas valham mais a pena. Eu sou muito amigo do Casanova também. A minha gratidão se estende para ele, pela presença dele no meu caminho, e muito bonito ouvir as suas palavras, são poesias, é a maior lutadora que quer condenar as pessoas à vida, numa vida que já as condenou à morte. Então eu quero te agradecer, e vou ler esse texto, tem um certo tom crítico, mas tem você, com uma espécie de oração por gratidão pela sua existência. O texto diz assim: marcos são marcas que produzem fronteiras, são traços que inventam limites, mas limites que importam, limites que delimitam, criam espaços, inventam relevos. Marcos são marcas dos relevos relevantes, relevos da vida, do tempo, da história. Hitler, que marca as páginas da história com ódio nazista. Gandhi, que demarca o mundo da colônia inglesa com os traços da não-violência. Marx, que se fez marco da luta histórica contra a naturalização da opressão. Simone de Beauvoir, que marca o mundo com gestos das mulheres emancipadas. Dandara dos Palmares, que marca a escravidão com a liberdade de um belo suicídio. Marcos são marcas que demarcam os relevos da relevância e os traços daquilo que nos importa. Estigmas são marcas que demarcam os relevos da irrelevância e os traços do que jamais importa. Estigmas são marcas criadas para que os relevos da invisibilidade sejam desenhados e as vidas por eles marcadas apareçam para desaparecerem. Estigmas são marcas que acusam vidas não visíveis, vidas indesejáveis. Estigmas são marcas que furam corpos, sangram histórias, matam em vida. Estigmas criam nomes, mas não nomes que invocam alguém. Criam nomes que insultam pessoas cujas faces não têm rosto, pois são traços de ninguém. Prostituta vira puta, consumível, desprezível, vira geni. Gay vira viado, bicha louca, coisa estranha, descartável. Gente preta vira filho de Cã na Bíblia, macaco, animal, coisa selvagem. Soro positivo vira aidético, doente, pecador, abjeto. Estigmas são marcas de um poder que se apossa para inventar restos de humanidade.
Mas as marcas dos estigmas nem sempre nos definem. Restos de humanidade ressuscitam desejos de humanização. Os relevos da irrelevância nem sempre matam irrelevantes. Seus corpos gemem, suas bocas gritam, seus espíritos transcendem. Nomes contradizem anonimatos. Vozes dão voz a bocas amordaçadas. Marielle Franco aqui, Martin Luther King lá, Mãe Estela de Oxóssi acolá. Em todo lugar, a relevância dos antigos irrelevantes pode voltar a falar. Entre nós, há muitas décadas, Márcia Rachid luta para que vidas amaldiçoadas não sejam condenadas por vários estigmas à pena de morte. Ela luta para que vidas com HIV/AIDS sejam condenadas à vida, pois a vida é sempre mais que as marcas da morte que lhe são impostas. Márcia Rachid, assim como Hannah Arendt, acredita que a vida está condenada, uma vez mais, a recomeçar. Te amo, minha amiga, um beijo, obrigado por tudo. Uau! Muito obrigada, meu amor.